Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos então iniciando o livro de Tessalonicenses. Eu fiz questão de colocar esse louvor de fundo, porque eu acho que tem tudo a ver com o que significa o livro de Tessalonicenses. Então, é isso. Quando eu li o livro de Tessalonicenses há um tempo atrás, eu senti que era, na verdade, ela é de fato, ela era, no caso, né? Mas eu senti assim, enquanto eu lia, eu imaginava ela uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, né? Igual nós temos aí na Nigéria, né? Essas igrejas assim que realmente passa por essas tribulações ainda maiores do que parece que nós passamos, né? E ela é uma igreja que foi situada lá na Grécia. A Tessalônica era um grande porto marítimo situado no norte da Grécia. Então nós temos aí esse contexto. Bom, dito isso, eu quero lembrar um pouquinho ontem do que a gente falou ontem sobre esse evangelho mamão com açúcar que a gente tem aqui no Ocidente, talvez até mais no período em que estamos vivendo. Hoje, pela madrugada, eu acordei com esse louvor no meu coração. Eu já tinha ouvido há um tempo atrás, aí esses dias ouvindo ele, eu chorei. E aí, essa madrugada, eu acordei com ele no meu coração. E aí, eu estava lendo alguns comentários e todo mundo falando, né, sobre uma avó, sabe? Ou sobre alguém que recebeu um diagnóstico, enfim. É sempre num contexto de maior dor. Porque olha o que ela fala. Quero que a gente preste um pouquinho de atenção nela. Sofrer contigo é melhor do que Então, vai dizer um pouco sobre isso, né? Vai falar que é na dor que a gente serve ao Senhor, com ainda mais propriedade, com ainda mais convicção, com ainda mais foco. E por que eu quis trazer isso? Porque essa igreja vai falar um pouco sobre isso. Paulo, então, vai apontá-las para o futuro. Uma das revelações e das grandes características de Paulo é em relação a isso, é em relação a esse futuro glorioso com Jesus. Ele fala que não está trabalhando do jeito que está trabalhando, as coisas que está fazendo, as coisas que ele está passando, não é à toa. Ele sabe que existe um prêmio, ele sabe que existe um futuro muito melhor, ele sabe que existe uma vida muito maior. E que não está fazendo o que está fazendo à toa. Então, ele tenta apontar essa igreja para esse lugar, sabe? Ele tenta voltar o foco por que eles estão passando pelo que eles estão passando, enfim. É a minha visão, às vezes, da igreja, né? Dessa igreja. E aí eu quero ler aqui, como eu disse, como vocês sabem, eu gosto muito, e aqui já vai falar sobre E aí vai falar um pouquinho
aqui vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Não. Calma, eu estava falando que eu gosto sempre de ler a introdução a partir dessa Bíblia aqui. Eu nem falei, né, gente? Esse é um canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. A gente tem passado por vários livros da Bíblia. Na verdade, eu estou desde Gênesis. Já comentei todo o Antigo Testamento. Estamos no Novo Testamento. Chegamos aí às cartas paulinas, as cartas de Paulo. Estamos quase finalizando. Daqui a pouco nós iremos para as outras cartas, até, se Deus quiser, chegarmos em Apocalipse, que é ali um relato sobre João, da revelação de João, e a última que teremos. Então, a cada início de cada capítulo, eu gosto de trazer uma introdução, que é o contexto, né, do que a gente vai ver a respeito daquele livro, né, de quem escreveu, de como foi, do que estava acontecendo. Então, vai dizer assim: é nossa concepção de futuro que dá forma ao presente, que define os contornos e o tom das nossas ações e os nossos pensamentos durante o dia. Se o nosso senso de futuro é fraco, temos uma vida marcada pela indiferença. Boa parte das doenças emocionais e mentais e dos suicídios ocorrem entre pessoas que sentem que não têm futuro. A fé cristã sempre foi caracterizada por um forte senso de futuro, sendo o exemplo mais notório a crença na segunda vinda de Jesus. Desde o dia em que Jesus ascendeu ao céu, seus seguidores vivem na expectativa de seu retorno. Ele prometeu que voltaria e eles creram nisso e continuam a crer. Para os cristãos, essa é a questão mais importante com relação ao que se crê e sabe a respeito do futuro. É basicamente isso que eu queria introduzir. E eu estava falando sobre ontem, né, sobre essa questão da gente falar do evangelho mamão com açúcar que a gente está tendo aqui no Brasil, enfim, no Ocidente. No Ocidente geral e em especial na época atual, né, que é uma fé onde aponta para a gente para aquilo que a gente quer aqui no presente, no agora. Mas isso não é o suficiente para nos segurar. Certa vez eu fui lá na Cracolândia, com um projeto missionário, enfim, eu já falei sobre isso, né, atrás aqui, nos vídeos anteriores. E eu vi lá muita gente desviada. A ponto de daquele ambiente ser tão opressivo que eu e o grupo que eu estava, a gente entrar assim, sabe, debaixo de uma opressão, triste em ver aquilo tudo e sem conseguir reagir, sem conseguir fazer o que a gente estava fazendo naquele lugar. E aquelas pessoas viraram e falavam, uma pessoa virou e gritou assim pra gente: ei, vocês não são o povo de Cristo? Por que vocês estão assim tão cabisbaixos? O povo de Cristo é o povo mais alegre. E aí começou a cantar: a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Gente, mas era um coro, era muita gente cantando. E aí a gente virou e a gente também começou a cantar, assim. Aí aquilo foi aumentando, sabe? Aquele ambiente, aquela presença foi aumentando. Mas por que eu trouxe essa história? Porque, muito provavelmente, aquelas pessoas estavam ali porque se decepcionaram com Jesus, porque se decepcionaram porque ele não veio, talvez, com uma cura para um familiar ou para si próprio, ou talvez não veio com aquilo que eles almejavam naquele momento, com casamento, dinheiro, enfim, filhos, sabe? Algo pontual, algo presente, algo concreto, algo... Eu não sei da vida daquelas pessoas. A gente falou com muito pouco delas. Talvez sejam outros motivos, mas eu não tenho dúvidas. Eu conheço e converso com algumas pessoas que se desviaram e a maioria, a percepção que eu tenho é em relação a isso, que elas se desviaram em algum momento de Jesus por conta dessa decepção, por conta que Jesus não atendeu algo
ali, imediato, sabe? E o evangelho que Paulo nos apresenta não é sobre Deus suprir todas essas necessidades. Deus vai suprir. Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Deus vai fazer algo, uma coisa que outra com ela. Mas se a sua fidelidade, se seu senso, sua vontade de servir a Deus, seu coração estiver nessas coisas, vai acontecer como está acontecendo na maioria das vezes. As pessoas estão se desviando, as pessoas estão vivendo o evangelho muito fraco. E Tessalonicenses vai falar um pouquinho sobre isso, então sem mais delongas, vamos orar para a gente ler aqui o capítulo, que é pequenininho, mas é muito importante. Vamos ver o que a gente tira dele. Amém, Deus, queremos te agradecer por esse dia, por mais um livro que nós vamos iniciar. Deus, dá-nos graça, sabedoria e entendimento. Senta conosco, Espírito Santo de Deus. É o que te pedimos, convidamos o Senhor, convidamos em especial, fortalece a nossa fé, a nossa mente, o nosso emocional, Deus, para que descubramos, sabe, Deus, o motivo de estarmos apegados a Ti, Deus, que não seja pelas coisas, por tudo aquilo que o Senhor pode nos dar e que nós queremos de Ti, Deus, mas que seja em especial, Deus, por entendermos quem o Senhor é. Revela-nos, Deus, assim como o Senhor, sabe, ministrou ao nosso coração lá em Colossenses quem era Jesus, quem é Jesus, sabe? Em nome de Jesus, faz mais uma vez, dá-nos uma firme convicção de que o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, de que o Senhor é digno, de que o Senhor, sabe, é lindo. Em nome de Jesus, Deus, de que o Senhor é cheiroso, de que o Senhor é tudo que há de bom em nós e fora de nós. Então, nós precisamos dessa convicção para nos mantermos firmes em Ti, segurando o Senhor e não largando de maneira nenhuma, ainda que as decepções venham. Eu oro que eu te faço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então vai dizer assim: eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. A vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que essa mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem, como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. É isso. Então, vou tentar não ultrapassar muito meu tempo, porque a maioria das coisas eu já falei no início, mas aqui Paulo vai escrever não somente ele, como também Timóteo e Silas vão estar ali. Diz que Timóteo é um dos que foram mais atuantes, talvez, nessa igreja. E a gente vê, né, primeiramente essa questão de Paulo, assim, ensinando os discípulos dele, eles eram os mais chegados ali nas obras, em tudo que faziam.
mas também ensinando eles a deixarem essas instruções, né, escritas. Temos talvez nenhuma carta de Timóteo aqui, nem de Silas, mas eles escreveram juntamente com Paulo ali, encorajando, enfim, animando aquelas pessoas. E aí vai falar, gente, que essas pessoas, elas foram essas, então eu quero focar aqui no vocês sabem que de maneira nos comportamos, vocês seguiram o nosso exemplo, o exemplo do Senhor Jesus, embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Então é isso, que o Espírito Santo hoje, sabe, possa inundar. E aí mais adiante ela vai finalizar meio que assim, todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita, não. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Então, Paulo, Silas e Timóteo vão mostrar ali como eles receberam, como eles acreditaram naquilo, naquela mensagem que estava pregando. E isso, gente, às vezes não vem de nós, é dom de Deus. Essa graça, esse Espírito Santo, sabe, que convence, que traz o convencimento. E a minha oração, a oração que eu faço hoje é isso, sabe, para que vocês também recebam esse convencimento de quem é Jesus, de que o Espírito Santo esteja aí fazendo essa obra, de maneira que, tipo, vocês descubram que Jesus não é apenas aquele que anda, que cura, que Deus não é apenas aquele, eu sou filho, eu mereço a realiza, mas é esse que salva, é esse que cura, que liberta, sabe? É esse poder aqui salvador, sabe? Que nos dá um futuro e uma esperança muito além daquilo que nós esperamos aqui nesse mundo. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.